Ministrando a Palavra. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, que Deus os abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Ministrando a Palavra. Eu sou o pastor Altamiro Alves e quero ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida durante esta programação de hoje. Fique ligado, porque hoje Deus tem uma palavra tremenda aqui neste programa. Uma palavra que vai levantar a sua fé, a sua autoestima. O Senhor vai fazer algo na tua vida através dessa palavra. Eu quero, desde já também, agradecer a todos os nossos queridos telespectadores, pessoas que têm nos mandado mensagem. Pastor, eu estou contribuindo com este programa, porque este programa tem sido uma bênção na minha casa. Este programa tem sido uma bênção na minha vida. Pastor, a palavra que o Senhor pregou, falou comigo, eu estava desviado, voltei, reconciliei com Jesus através dessa palavra. Então não tem preço que paga isso. Gente, olha, a verdade é o Senhor, esta obra é do Senhor. Eu quero desde já também agradecer a você que tem nos ajudado a manter este programa no ar. Passando aí o seu Pix, passando aí, fazendo o seu depósito, a sua contribuição. Muitas pessoas têm feito isso, muito obrigado, porque manter um programa como este diariamente, constantemente, não é fácil, é muito caro, mas eu louvo a Deus pela sua vida, que tem sido movido pelo Senhor e tem nos ajudado a manter este programa no ar. Se você sente no seu coração, já tira a foto aí, porque se você for anotar, talvez vai demorar, tira a foto aí na sua TV, aí está, ou talvez você está assistindo pela internet também, mas está aí, tira a foto, Caixa Econômica Federal e tal, para você fazer depois a sua contribuição, como o Espírito Santo falar no teu coração, tá bom? E o programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, do socorro de Deus no momento da sua angústia, das suas dificuldades, tá? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir um louvor ao Senhor nosso Deus e já já eu volto com a palavra do Senhor para o seu coração. Glórias a Deus, estamos aí de volta com o nosso programa Ministrando a Palavra. Eu vou ler com vocês o Salmo 46, um versículo do Salmo 46, e vou falar sobre Atos dos Apóstolos, tá? No Salmo 46, o Senhor está dizendo, usando o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. Oh, glória! No momento que você está mais angustiado, triste, abatido, precisando de um socorro, é exatamente neste momento que Deus se apresenta para dar o livramento. Mas o que eu vou falar aqui sobre esse versículo? Eu vou falar sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas estava numa viagem missionária, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra, abrindo igrejas. E Paulo chega em Filipos. Filipos era uma colônia romana, que tinha muitos romanos ali, e até muito próspero. E Paulo chegou pregando ali a palavra de Deus e salvando muitas vidas, expulsando o demônio, curando os enfermos. E ali havia uma jovem. Aquela jovem era uma jovem temente a Deus, mas ela tinha um espírito de adivinhação. Tem muitas pessoas que têm um temor de Deus, mas de repente não é o Espírito Santo que está usando ele, é um espírito negativo, de adivinhação. É o que estava acontecendo com aquela jovem lá em Filipos. E quando Paulo e Silas estavam indo para a oração, aquela jovem acompanhou a eles também. E como elas via Paulo pregando, as pessoas sendo abençoadas, sendo curadas, sendo libertas, ela falou com aquele povo que estava seguindo a eles: esses homens
esses dois homens são servos do Deus Altíssimo. Então veja bem que ali agora ela estava percebendo que o Senhor estava usando aqueles servos, e era o que ela queria. Esses homens que está pregando para nós a salvação, olha só, são servos do Deus Altíssimo. Paulo, naquele momento, incomodado, porque vendo que o espírito de engano estava ali na vida daquela jovem, Paulo vira para aquela jovem e diz assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito imundo, eu te repreendo, sai dela. Naquele momento o espírito de adivinhação saiu, aquela jovem foi liberta, se converteu ao Senhor, ao Evangelho, e começou a seguir também o Evangelho através de Paulo e Silas. Olha que coisa tremenda. Só que os líderes daquela mulher, os chefes, os senhores, que tinha muito lucro com aquela adivinhação daquela jovem, que estava enriquecendo os seus senhores. Olha que coisa terrível. Quantas pessoas, quantos empresários, quantos milionários vinham fazer consulta com aquela jovem e pagava muito dinheiro para os seus senhores, conforme diz a Bíblia, muito dinheiro para os seus senhores. Eles estavam enriquecendo através da adivinhação daquela jovem, e na verdade aquela jovem, o que ela queria um dia era servir a Deus. Então chegou a bênção lá em Filipos, e ela aceitou a Cristo depois que ela foi liberta daquele espírito maligno. Só que os seus senhores e os magistrados ficaram revoltados, e eles disseram: olha, manda prender Paulo e Silas e açoita eles, porque eles estão perturbando a nossa cidade. Que lucro que nós vamos ter agora, se esta jovem, que estava trazendo muito resultado para a cidade, ouviu esse evangelho que eles estão pregando e começou a seguir essa doutrina deles. E aí Paulo e Silas começou a ser perseguido de uma tal maneira, terrivelmente perseguido, ao ponto de prendê-los, açoitá-los com varas, amarrar os seus pés no tronco, dentro da cadeia. Meus irmãos, uma perseguição terrível. O que eu quero dizer para você? Que a perseguição é para aqueles que servem ao Senhor mesmo. Tem muitas pessoas que ficam desanimadas. A igreja está sendo perseguida. Olha, se você olhar nos dias de hoje, nós estamos vivendo em tempo de apostasia, em tempo de perseguição da igreja do Senhor. Se você olha na internet, então, esses desocupados, esses atribulados, vamos dizer assim, que vão trazendo tantas coisas negativas para querer sujar o nome do Senhor, o Evangelho, para querer perseguir a igreja do Senhor Jesus. Você vê nas internet tantas coisas falsas, tantas mentiraiadas, falando da igreja tal, do pastor tal, de isso e aquilo. É por isso que nós temos que ter o discernimento. O discernimento é um dom do Espírito Santo, é um dom de Deus, um dom de discernir os espíritos. Não é tudo aquilo que você vê que você vai acreditando, inclusive hoje na internet. Não é tudo aquilo que você vê que, poxa vida, é verdade, o que está acontecendo com fulano de tal? Não vai nessa não, meu irmão. A Bíblia diz, através do próprio apóstolo Paulo: não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus. É isso que nós temos. Meu irmão, minha irmã, nós temos que fazer isso. Se você não fizer isso hoje, provar se o espírito é de Deus, você vai crendo em qualquer espírito, daqui a pouco você está fora da presença de Deus. Você vai acreditando em qualquer coisa que vem, daqui a pouco você nem tem fé mais para servir ao Senhor. Provai se o espírito é de Deus. Então, Paulo naquele momento provou que o espírito que estava naquela jovem não era de Deus. Era o espírito de adivinhação. O que ele fez? Expulsou aquele espírito maligno de adivinhação. Aquela jovem se converteu e passou a seguir a eles no Evangelho. Só que os seus chefes, os seus líderes, ficaram revoltados. Falaram: esse camarada é judeu e vem aqui perturbar a nossa cidade, trazendo essa doutrina, falando desse Cristo, falando dessa igreja, está tirando a fé do nosso povo nas adivinhações
da nossa jovem, nós temos que prender, fazer alguma coisa. Aí levaram aos magistrados. Os magistrados mandou imediatamente prender Paulo e Silas e açoitá-los. Então prenderam Paulo e Silas. Mas ninguém pode prender o Espírito Santo. Ninguém pode prender a palavra, porque a palavra ela entra no coração. Pronto. Então Paulo e Silas agora estavam presos. Por que eles estavam presos? Eles roubou o quê? O que eles fizeram de errado? Não, muito pelo contrário. Eles foram presos porque estavam pregando a verdade. Eles foram presos porque estavam falando a verdade. E você sabe que hoje em dia, muitos que estão falando a verdade estão sendo presos. Muitos que estão falando a verdade estão sendo perseguidos. Muitos que estão pregando a verdade, que é a palavra do Senhor nosso Deus, está sendo martelado, julgado e criticado pelos desocupados desta vida. Sabe, meus amados? Então, a palavra de Deus diz, Paulo e Silas ali na prisão. A Bíblia Sagrada disse que por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. Agora preste atenção comigo. É mole, é fácil você fazer isso? Você está cantando louvores a Deus e orando com as costas sangradas, sangrando, sangue correndo, a dor horrível, os pés amarrados com corrente no tronco. Mas por quê? Porque pregava a palavra de Deus, porque estava anunciando o evangelho da salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você faz a obra de Deus, está sendo perseguido, perseguida, entrega nas mãos do Senhor e confia nele. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, está sendo perseguido, glorifica ao Senhor. Uma coisa eu quero dizer aqui, eu já ouvi muitas pessoas dizer, pastor, eu sou servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, mas eu tenho até vergonha de falar no meu setor de trabalho, na minha empresa, com os meus amigos, com as minhas amigas, que eu sou crente, que eu sou servo de Deus, porque eles caem em cima de zombaria, zombando, criticando. Eu falei para essas pessoas, você não deve olhar para essas pessoas, você deve olhar para Cristo. O que Cristo disse? O que Jesus Cristo disse? Aquele que se envergonhar de mim, na presença dos homens, eu também me envergonharei dele, na presença de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei ele na presença de meu Pai que está no céu. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós estamos na época da perseguição. Estamos na época em que o diabo quer fazer a verdade se tornar em mentira e quer fazer com que a mentira se torne em verdade. Por isso você tem que ter muito cuidado, inclusive com as redes sociais. Tem que ter muito cuidado com aquilo que você vê. Pessoas falando que até parece uma pessoa que tem sabedoria, que Deus está na vida dele. Era o caso daquela jovem. Até parecia que Deus estava na vida dela porque ela adivinhava as coisas. O povo estava fazendo consulta com ela, fazia fila para consultar com ela. Até parecia que era coisa de Deus, mas era o espírito do engano que estava na vida dela. E quando Paulo expulsou aquele espírito de engano, aquela jovem passou a seguir o evangelho, a servir ao Senhor. Salvação. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você está sendo criticado porque você vai à igreja, se você está sendo criticado porque você serve a Deus, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor nosso Deus. Sem sair do assunto, eu vou dizer, eu vi na internet uma pessoa dizendo que é pastor e tal. Eu já comentei isso aqui, uma pessoa dizendo que é pastor, que conhece a Bíblia e tal. Primeiro eu quero dizer para você que Satanás, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Satanás, ele morou no céu, foi lançado de alto a baixo como Lúcifer, e esse espírito do engano permanece ainda, até hoje nos nossos dias. Então essa pessoa falou, pastor, essa pessoa, melhor dizendo, eu vendo essa pessoa falando, dizendo que era pastor, na internet, o que ele estava falando? O que esse pastor, que se diz pastor, estava dizendo? Não precisa você ir à igreja. Não precisa você ir à igreja. E eu vou provar para você na Bíblia. Olha o que ele estava dizendo. Eu vou provar para você na Bíblia que não precisa você ir à igreja.
Aí ele lê um versículo que o apóstolo Paulo está dizendo: vós sois o templo do Espírito Santo. Olha só, vós sois o templo do Espírito Santo. Aí o camarada começa a dizer: está vendo aí? O templo é você, não é a igreja. Ô falso profeta endemoniado, atribulado. É o espírito do engano querendo desviar a mente das pessoas de estar no templo adorando ao Senhor. É o espírito maligno do engano querendo confundir a mente das pessoas para não ir mais à igreja, para não adorar mais ao Senhor. Mas quando nós lemos a Bíblia e entendemos o que o salmista está dizendo, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só. E lá no Salmo 27, ele está dizendo, o salmista está dizendo também uma coisa: eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, Davi, ele acha tão importante estar na casa de Deus, que ele fala, ali é onde eu aprendo a palavra de Deus, ali é onde eu aprendo com o Senhor e adoro ao Senhor no seu santo templo. Agora vem um incircunciso desse nas redes sociais, dizendo que é pastor e falando para as pessoas não ir mais para as igrejas. Que pastor é esse? Pastor de bode, pastor do inimigo, sabe, irmãos? E eu vou te falar para você uma coisa que eu não posso me calar. Deus me levantou para ser salvo e para salvar vidas, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Tem mais de 46 anos na presença do Senhor nosso Deus, nunca me desviei do evangelho, não sei o que é desviar. Eu estou aqui na presença do Senhor nosso Deus, ganhando vidas. Já batizamos milhares e milhares de vidas para a honra e glória do Senhor. Mas eu não posso me calar diante desses falsos profetas que estão aí pela internet, falando tanta boboseira, tantas coisas para enganar as pessoas. É aquele mesmo espírito que estava naquela jovem, mas ela se converteu ao Senhor através da pregação de Paulo. Agora eu volto naquele versículo que eu li para vocês no começo, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, em volta deles ali, vários presos naquelas demais células, ou seja, naquelas demais celas, naquelas celas, vários presos naquelas celas. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam ali, orando e louvando a Deus. Uma coisa eu quero dizer para você, o louvor a Deus é coisa muito importante. A oração é coisa muito importante. Deus não resiste a uma oração e um louvor sincero, sabe? Por isso eu quero te dar um conselho também. Ao invés de você trocar o louvor a Deus por essas músicas que vai fazer você sofrer, não faça isso. Louve ao Senhor. Está aí, a irmã está limpando a sua casa, está limpando a sua louça, você está dirigindo o seu carro. Ao invés de pôr aquela música de sofrência que vai deixar você para baixo, coloque um louvor ao Senhor, que a sua alma vai sentir o gozo da presença de Deus. É muito simples. Servir ao Senhor nosso Deus. Então, meus amados, Paulo e Silas estavam orando dentro do cárcere, com as costas sangrando por causa dos açoites, preso, acorrentado, orando e louvando a Deus. Por volta de meia-noite, sabe o que Deus faz? O socorro presente na hora da angústia, sabe o que Ele faz? Deus manda um terremoto exatamente naquele local daquela prisão. E Deus chacoalha os alicerces daqueles cárceres, daquela prisão. A Bíblia Sagrada diz que todas as portas se abriram. Todas as portas das prisões se abriram. Eu quero profetizar na tua vida. Se você começar a louvar a Deus, congregar, orar ao Senhor, todas as portas irão se abrir para você. As portas irão se abrir. Esse é o Deus que nós servimos, meus amados. Não vai na conversa deste povo de internet que fica falando tanta boboseira. É claro que não são todos, mas é muito fácil você discernir entre o bem e o mal, entre aquele que serve a Deus e que não serve. Está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É fácil você ter um discernimento. Então, preste atenção.
Paulo e Silas, naquele momento de oração, Deus chacoalhou a cadeia, todas as portas se abriram. O carcereiro que estava dormindo acordou com aquele barulho, e quando ele viu as portas dos cárceres todas abertas, todas as celas estavam abertas, ele pegou a sua espada e queria se matar, ele queria suicidar. Paulo naquele momento disse: não faça mal contra a tua vida, porque todos nós estamos aqui. As portas estão abertas, as correntes foram arrebentadas pelo nosso Deus, mas todos nós estamos aqui. O que aconteceu? Mais uma salvação, uma não, mais várias salvações na cadeia. Porque enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando, os outros presos todos estavam ouvindo e chorando, vendo eles com as costas sangrando, orando e cantando louvores a Deus. O que aconteceu? Todos aqueles presos se converteram dentro da cadeia. Oh, aleluia, que Deus tremendo. Se converteram dentro da cadeia, através do testemunho de Paulo e Silas, do louvor e da oração. Meu amigo, às vezes o seu testemunho fala mais do que palavras. Às vezes a sua oração, o seu louvor a Deus fala mais do que palavras. Então, naquele momento, todos os presos, ninguém fugiu. E quando o carcereiro olhou todas as celas abertas, falou: pronto, agora meu chefe vai me matar. Porque ele vai dizer que eu abri e soltei todo mundo. Então deixa eu me suicidar de uma vez. Quando Paulo fala: não faça isso, aí aquele carcereiro falou: meus senhores, o que farei para ser salvo? Veja bem, ele viu que o clima ali era de salvação, e o que ele precisava era de salvação. Aí Paulo fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Oh, aleluia! Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo, não somente você, mas também a sua casa vai ser salva. O que eu aprendo aqui nesta palavra, meu amigo, minha amiga? Talvez você pode estar passando uma prova, uma luta, e só você na sua casa que está indo à igreja, só você na sua casa que serve a Deus, você fala: meu Deus, não estou aguentando mais. Mas é através de você que a sua casa vai ser salva, é através de você que a tua família vai ser salva, é através de você que as portas vão se abrir e todos vão ser salvos. Foi através de Paulo e Silas que as portas se abriram e todos os presos, inclusive o carcereiro, foi salvo. Porque o carcereiro dobrou o seu joelho nos pés de Paulo e começou a dizer: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu Deus do céu, que coisa linda. Obrigado, Senhor, que coisa maravilhosa. Meu amigo, minha amiga, Deus está falando neste momento. Não desanime porque você está sendo perseguida. Não deixe Jesus porque você está sendo perseguido. Este momento, esta geração, é a geração que a igreja do Senhor, os servos do Senhor, vão passar por perseguição. Mas o Senhor disse na tua palavra: quando vós fores perseguidos e até preso por amor de mim e da minha palavra, exultai-vos, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Oh, aleluia! A volta de Jesus está próxima. O que está acontecendo com a perseguição, perseguindo a igreja, perseguindo pastores, perseguindo o servo de Deus, perseguindo a Bíblia, hein? Jesus está às portas. Glorifique ao Senhor. Não desanime. Está falando mal de você, está criticando você porque você tem a Bíblia, porque você vai à igreja, porque você fala de Jesus? Dai glórias a Deus, porque o Senhor está contigo. E Ele é o seu socorro bem presente no momento da angústia. No momento que a alma de Paulo, a alma de Silas, estava dolorida por causa da perseguição, as suas costas doendo por causa dos açoites, eles não desanimaram, eles não desistiram, mas eles continuaram orando
e louvando ao Senhor. Está parada por quê, meu irmão? Saiu da igreja por quê? Está parado por quê, meu irmão? Deixou de congregar por quê? Deixou de servir a Deus por quê? Faça como o apóstolo Paulo diz: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a luta, nem a perseguição, nem as alturas, nem a profundidade, nem a fome, nada vai me fazer separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe. Não desista por nada. Deus salvou todos os presidiários que ali estavam, através do testemunho, oração e louvor de Paulo e Silas ali naquela prisão. Todas as portas se abriram. Eu quero dizer para você, se você permanecer firme na presença de Deus, você que está parado, está desviado, está fraco, vem para cá. Vem para a presença de Deus, venha para a presença do Senhor. Deus vai te fortalecer, o Espírito Santo vai te fortalecer. Não fica dando ouvido a pessoa que não tem a mesma fé que você tem, pessoa que quer jogar você para baixo. Não dê ouvido. Olhe para o Senhor nosso Deus e seja forte, porque Deus vai mudar a tua história em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus. E mais uma vez, eu digo muito cuidado com redes sociais, muito cuidado com a internet, com o que estão falando por aí. Porque agora a internet virou uma terra sem lei. É tantas mentiraiadas que fala que, misericórdia, eu não sei aonde nós vamos parar com isso, mas eu só sei que é o cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. Aquele que está firme com Jesus vai vencer. Vai vencer. Vem a tempestade, vem a perseguição, ele continua firme com o Senhor. Sabe, queridos? Então, que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo fale contigo cada vez mais. Guarde essa palavra no seu coração. Eu falei sobre Atos Apóstolos, para você guardar aí, capítulo 16. A partir do capítulo 16, você pode ver a história toda que você vai ver sobre a igreja de Filipos, essa jovem que eu falei com você, Paulo e Silas na prisão, tá? Entendeu? Mas, olha só. Aquilo que o Salmo 46 que eu falei no início, é que Deus quer fazer na sua vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro presente na hora da angústia, na hora da necessidade. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. Que esta palavra continue falando em seu coração. E uma coisa eu quero dizer para você, antes de eu fazer a oração aqui, eu vou orar daqui a pouco. Nesse momento da oração, você pode colocar um copo com água próximo do seu televisor, ou se você está me assistindo pela internet, você pode colocar aí próximo do seu aparelho. Eu vou estar orando, fotografia, pode colocar, Deus vai abençoar. Mas antes eu quero dizer para você uma coisa. Se você sentir no seu coração de ajudar a manter este programa no ar, faça aí a sua contribuição, o que Deus tocar no seu coração. Eu costumo até dizer para os irmãos, costumo até dizer para os meus telespectadores, os meus seguidores da internet, eu costumo dizer, olha, você está com algum propósito de vender alguma coisa, comprar alguma coisa e está tudo embaraçado, faça um voto a Deus. Fala, Senhor, se eu vender tal coisa, eu vou tirar o meu dízimo para ajudar esse programa, eu vou tirar uma oferta, eu vou fazer um voto de tanto para ajudar esse programa, e você vai ver que vai acontecer, as portas irão se abrir, porque eu, como Paulo e Silas estavam orando, eu estarei orando por você também, para as portas se abrirem, tá? Em nome do Senhor Jesus. Anote aí a conta da igreja, você pode tirar foto, tira foto aí, né? Por esse CNPJ que está, tem um CNPJ aí também, você pode fazer o Pix pelo CNPJ, como pode fazer também a transferência pela conta da igreja, na Caixa Econômica Federal, e você faz a sua contribuição como o Espírito Santo tocar no teu coração, tá? Se você faz um voto ao Senhor, você vai mandar para mim, por favor, depois que você fizer a sua contribuição, esse telefone que está na sua tela, que nós estamos sempre passando aí, esse telefone, você vai passar mensagem. Não liga não, porque são muita gente, não dá para me estar atendendo. Mas você passa a mensagem que eu atendo todas as mensagens. Se eu não posso atender agora, eu atendo mais tarde, eu atendo depois, amanhã,
mas eu vou te atender. Aí você vai, depois que você faz a sua contribuição para ajudar a manter a obra do Senhor, que é este programa, você tira uma foto do Pix, tira uma foto aí do Pix que você fez, ou tira uma foto do depósito que você fez, faz um print aí e manda para mim nesse número de telefone que está aí na sua tela. Esse número de telefone que está na sua tela, você vai passar no WhatsApp. Faz sua mensagem nesse número aí, é isso aí. Você vai passar uma mensagem e com essa foto, dizendo: pastor, essa é uma contribuição para o programa. Esse é meu dízimo, pastor. Essa é minha oferta, pastor, que eu estou ajudando a manter essa obra, porque Deus tem falado muito através deste programa, tá bom? E eu vou pegar esse comprovante que você me mandar e vou colocar no livro dos vencedores, os quais eu estou orando sempre. Tem muita gente que está sendo abençoada através dessa oração. E você será uma delas também, em nome de Jesus, tá bom? Então, já anotou o telefone? Então depois a produção vai colocar aí. Anota o telefone que é você passar o WhatsApp. Você vai passar uma mensagem para mim, tá? Mensagem escrita ou falada, você pode passar. Agora ele passa a conta da igreja, você tira a foto, tá bom? Eu vou estar orando já já. Eu volto já já com a oração por você, por toda a sua família. Pega o seu copo com água, pega a fotografia, o pedido de oração, coloca próximo de você, porque eu volto já com a oração da fé. Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, entramos em Tua presença em oração, agradecendo ao Senhor por esta palavra de hoje e por estas pessoas que foram tocadas, meu Deus, pelo Espírito Santo, através desta palavra. Obrigado, meu Deus, por ter me feito um canal de bênção para, através desta transmissão deste programa, abençoar milhares e milhares de pessoas. Meu Deus, eu oro para o Senhor abençoar, peço ao Senhor para abençoar todas essas pessoas que têm colaborado com este programa, fazendo aí a sua transferência, o seu depósito, o seu Pix, para ajudar a manter esta obra, meu Pai. Meu Deus, abençoe e prospera na vida de cada um. E aqueles, meu Deus, que estão sentindo no coração, meu Pai, que está fazendo o seu propósito, o seu voto, e está ajudando este programa a continuar no ar, ajudando a Tua obra, meu Pai, e abrirmos mais igrejas, meu Deus, prospera na vida de cada um, Senhor. Abre as portas, meu Pai, que este voto que esta irmã fez, que este irmão fez, que esta pessoa está fazendo, meu Deus, que venha se cumprir na vida de cada um, Senhor, que está fazendo este voto. Se é venda, vai vender. Se é compra, vai comprar. Se é algo de um contrato assinado, uns documentos, vai acontecer. Se é aposentadoria, vai acontecer, Pai. É voto, meu Deus, eu apresento ao Senhor. Eu peço ao Senhor as portas abertas. Assim como o Senhor abriu as portas dos cárceres, meu Pai, através da oração de Paulo e Silas. E o Senhor arrebentou aquelas correntes que estavam aprisionando eles. Arrebenta agora todas as correntes, meu Pai, que está prendendo a bênção desta pessoa, que está prendendo a vitória desta pessoa. Abre as portas que estavam fechadas, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor venha sobre cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, certo da resposta, eu agradeço ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados. Final de mais um programa Ministrando a Palavra. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus. E olha, se é pela internet, compartilha todas as nossas mensagens lá na internet, que você está nos ajudando também a fazer a obra de Deus, tá? Você vai lá, vê o vídeo e compartilha. Compartilha com os seus contatos, com várias pessoas, que aí você está nos ajudando também. Por exemplo, esta mensagem você vai lá no Instagram, no Facebook ou no YouTube, e você clica lá e você vai nos seguir e vai também compartilhar
estas mensagens para que outras pessoas sejam abençoadas também, tá? Aí está, esse Instagram é o da igreja, né? Tem o Instagram da igreja, tem o Instagram da TV, né? A Igreja Internacional Despertar da Fé, você vai clicar lá e vai ser bênção de Deus, tá bom? Deus abençoe e até o próximo programa. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003.